repórter Matheus Dias com mais informações, um outro integrante desse campo centro-direita reagindo ao ex-deputado. Matheus. Tiago, desde que as críticas começaram, desde o começo, quando Eduardo Bolsonaro começava a criticar outros membros da direita, do centro-direita, até o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem sempre criticou. No meio do centro-direita, políticos, especialistas, apoiadores e até o próprio eleitorado tem criticado essa cortina de fumaça que muitas vezes foi criada ali, que acabou desviando o foco e o objetivo que o centro-direita e a direita tinham por brigas criadas por Eduardo Bolsonaro, seja com quaisquer integrantes ali dos partidos, a última, a mais recente, com Nicolas Ferreira, o deputado federal, e Ciro Nogueira comentou, assim como outros também disseram, neste momento essa briga não ajuda a ninguém e, na verdade, só atrapalha a quem quer combater o outro lado. Mostra uma divisão que não deveria ser exposta. Vamos ouvir. Eu acho que atrapalha hoje em dia, né? O Eduardo tem um respeito, é um querido amigo, uma pessoa que tem a sua representatividade. Agora, o nosso adversário aqui desse campo não é o Nicolas, não é o Eduardo, não é as pessoas que estão nessas discussões. Nosso adversário é o atraso do nosso país, é este governo que não representa o que nós queremos para o futuro. Eu acho que nós devíamos centrar forças nisso. O senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, também comentou o cenário eleitoral, a campanha de Flávio Bolsonaro, a quem disse que o apoio da Federação União PP eventualmente irá acontecer, mas que esse apoio a Flávio Bolsonaro só depende do próprio Flávio Bolsonaro e de como ele irá se portar nessa campanha e nos projetos, nos discursos políticos dele. Se ele será um candidato de centro-direita, mais ameno, ou se será um candidato de extrema-direita. Vamos ouvir. Nós temos uma questão nacional, nós temos uma aproximação muito grande com o senador Flávio Bolsonaro. Eu costumo dizer que hoje depende muito mais dele ter o nosso apoio do que da própria federação. Se ele vier, como ele está fazendo agora, com a campanha de unificar o país, de virar essa página dessa disputa, olhar o Brasil pensando nas pessoas que estão com problema de segurança, de saúde, de educação, ele vai contar com o nosso apoio. Agora, se ele virar um candidato de extrema-direita, aí não, né? Porque aí está fadado a perder a eleição. E em política, o grande objetivo é você ganhar as eleições para poder fazer as transformações que as pessoas precisam. Pois é, essa resposta de Ciro Nogueira foi depois da pergunta do repórter da Jovem Pan, Marcelo Matos, e que inclusive Ciro Nogueira ainda completou, dizendo que se for assim mesmo, se Flávio continuar com esse discurso mais moderado do que o pai dele fez na tentativa de reeleição, ele terá sim o apoio da Federação União PP e que essa formalização desse apoio deve acontecer em julho, em meados de julho desse ano. Ele também comentou sobre a questão do vice na presidência, vice que tem o nome de Tereza Cristina como uma das opções mais cotadas, mais analisadas. Tereza, a senadora que faz parte do Partido Progressistas também. Ciro disse que não é o momento de se discutir isso agora, que ele conversa com Flávio Bolsonaro toda semana, pelo menos uma vez por semana, mas que essa pauta não entra em discussão. Disse que esse debate, essa confirmação virá mais para frente, não é uma prioridade agora. E quando ele comentou também sobre as eleições, disse que só enxerga um segundo turno com Flávio e Lula. Disse que nas eleições passadas já tinha visto que quem votou em Lula votou por rejeição a Bolsonaro e agora quem vai votar em Flávio é por rejeição a Lula. Na visão de Ciro, essa é a eleição das rejeições e ele enxerga que Lula tem mais rejeição do que Flávio Bolsonaro nesse momento, viu, Tiago? Mas é mais uma campanha eleitoral marcada pelas rejeições aqui no Brasil. Será que vai ser assim agora em outubro de novo? Até daqui a pouquinho, Matheus Mano Ferreira. As declarações dele são interessantes porque ele manda alguns recados quando ele fala com os jornalistas, mas tem também outro imbróglio, porque a União Brasil não quer que ele seja o presidente da federação entre os dois partidos, nem assim se entende, né? Pois é, o União Progressista nem é unido, nem é progressista. É mais um desses casos pitorescos da política brasileira em que muitas vezes o nome do partido significa, na verdade, o oposto daquilo que pretendia. É curiosa a retórica do senador Ciro Nogueira, porque, afinal de contas, o que seria o componente substancial daquilo que
define se a candidatura de Flávio Bolsonaro estará na direita ou na extrema-direita. É, por exemplo, o grau de negacionismo em relação às revelações que a Polícia Federal trouxe no inquérito sobre a trama de golpe de Estado, que apontam até mesmo a participação de militares de alta patente em planos de assassinato, porque eu nunca vi Flávio Bolsonaro dar uma palavra sequer condenando esses planos. Há, na verdade, uma retórica de tentativa de contemporização, como se fossem fatos menores diante do que ele chama de grande perseguição do judiciário brasileiro. Mas se nada disso é suficiente para o senador Ciro Nogueira considerar essas posições como de extrema-direita, parece que o que a gente está diante é, na verdade, do extremo oportunismo. No próximo